Agora nós vamos ver mais um conceito dentro desse conteúdo. Nesse caso daqui, ele está totalmente relacionado com aquela energia potencial que a gente viu da outra vez, certo? Lembrando que aquela energia, ela está em todos os pontos ao redor da carga. Em determinado ponto eu tenho energia. O que foi que a gente viu? Que quanto mais perto da carga, maior a energia. Quanto mais afastado da carga, menor essa energia. E o que a gente vai ver agora se chama diferença de potencial elétrico, abreviado como DDP. Então, a partir de então, quando a gente falar ou estiver aqui escrito DDP, a gente vai chamar de diferença de potencial elétrico. Apesar de ter esse nome DDP de forma técnica, ele é conhecido popularmente como voltagem e também como tensão elétrica. Então, a voltagem e a tensão elétrica, fisicamente a gente chama de DDP. E essa voltagem é aquela mesma voltagem que a gente vê nas nossas tomadas de energia. Por exemplo, existem tomadas em certa região do Brasil que tem a voltagem de 120 volts, enquanto outras têm a voltagem de 220 volts. Quando a gente ouvir falar a partir de então desse tipo de voltagem, seja ela 110, 220 ou qualquer outro valor, a gente está falando de DDP, que é a diferença de potencial elétrico. Uma pilha, por exemplo, também tem voltagem. Diferença de potencial, a gente observa que a pilha vai ter um potencial em um polo, vai ter um potencial no outro polo. Como as cargas elétricas passam de um polo a outro, ela vai ter uma diferença. Veja aí que já dá para entender mais ou menos o que é essa diferença. Eu tenho um polo e tenho outro. Então a diferença de energia entre um ponto e outro é o que a gente chama de diferença de potencial, como a gente vai ver, né? A pilha, por exemplo, tem uma voltagem muito menor do que essa daqui. Normalmente é um valor próximo, por exemplo, de 1,5 volts. Não prestou não aqui, mas que vale a intenção, certo? E a gente vai ver de que forma essa voltagem está relacionada com o funcionamento dos nossos aparelhos domésticos, por exemplo, né? O que é que tem a ver essa voltagem, essa DDP, com a energia que vem das tomadas e ou das pilhas ou das baterias, com esse funcionamento dos aparelhos. O primeiro ponto que a gente vai falar é aqui. O campo elétrico existente nas tomadas, na tomada também vai existir um campo elétrico. Esse campo elétrico ele transfere energias para as cargas que se movimentam nos eletrodomésticos. Então, para que um eletrodoméstico ele se movimente, ele precisa de energia, ele precisa de uma carga elétrica que passe por ele. Por isso que a gente liga na tomada. Então, o campo da tomada vai transferir energia para as cargas. Então, essas cargas vão fazer o quê? Vão se movimentar pelo aparelho, transferindo a energia que veio do campo para o aparelho, fazendo funcionar, né? Então, resumindo aí, o campo elétrico existente nas tomadas transfere energia para as cargas que se movimentam nos eletrodomésticos. Estas transferem energia para os aparelhos, fazendo-os funcionar. Além disso, essa energia está relacionada à grandeza que chamamos DDP, conhecida popularmente como voltagem, e a gente vai ver mais especificamente como é que isso está relacionado daqui por diante. Mas o que é importante entender é que essa DDP tem a ver com a energia que os aparelhos recebem, seja na tomada, seja de uma pilha, seja de uma bateria. E que tem tudo a ver com aquela energia potencial que a gente viu antes. Então, dando continuidade ao que nós estávamos vendo, nós temos aqui, por exemplo, uma carga Q. Essa carga Q vai gerar um campo à sua volta e devido a esse campo vai existir pontos de energia. Todos os pontos ao redor dessa carga têm energia. Aqui estão sendo destacados dois pontos, A e B, que estão nessa linha, né? Mas qualquer ponto ao redor dessa carga vai ter uma energia própria, o que a gente viu antes e chamou de energia potencial elétrica. Então, se eu colocar aqui uma carga no ponto Q, uma carga no ponto A, uma carga Q, ela vai sofrer uma força, como nós estamos vendo aí, e essa carga pode ser deslocada de um ponto a outro. Certo? Então, nesse ponto daqui nós tínhamos uma energia potencial. Nesse outro ponto a gente também tinha uma energia potencial. Quando eu desloquei a carga, vamos colocar aqui mais uma vez, de A até B, a gente tirou trabalho, como vi da outra vez. Então, o que é essa diferença de potencial? Também conhecida como tensão elétrica ou voltagem, refere-se à energia recebida de um campo gerado
por uma carga Q para a realização do deslocamento de uma carga Q. Então a diferença de potencial tem a ver com a energia que a carga recebe para ser deslocada, ou seja, para se mover de uma região para outra, certo? Se ela se move, realiza-se trabalho, como a gente já viu isso também. E esse trabalho é justamente a diferença de energia, como a gente também já viu, né? A energia do ponto A menos a energia do ponto B. O que é que ocorre? Eu posso dividir tudo isso aí porque, já que a gente está estudando essa situação de acordo com essa carga aqui, ó, essa carga que se chama Q. Então tem essa expressão, trabalho dividido por Q, é a energia potencial em A sobre Q, menos a energia potencial em B sobre Q. Essa região, esse membro aqui, ó, que é energia dividido por Q, a gente convenciona ele com uma outra grandeza que a gente vai chamar de potencial elétrico. A gente vai ver melhor ele daqui para frente, mas por enquanto já vamos saber que o potencial elétrico é justamente a energia por carga. A quantidade de energia por carga a gente chama de potencial elétrico. Então, eu posso reescrever essa expressão aqui da seguinte maneira. Substituindo isso daqui, ó, por V, só que é VA, porque é potencial no ponto A, e essa parte daqui, V, que é a mesma expressão, por VB, que é o potencial no ponto B. Essa VA menos VB é o que a gente chama de diferença de potencial. Lembrando que diferença, matematicamente, a gente expressa por uma subtração. Ou seja, é o potencial em A menos o potencial em B, que gerou o quê? Trabalho. Só que é mais comum a gente representar isso daí, ao invés de escrever de forma extensa, da seguinte maneira. De duas formas, na verdade. A primeira delas é substituindo esse VA menos VB por VAB, que significa isso daqui, ó, VA menos VB, potencial de A menos potencial de B. Ou, em alguns livros, em algumas situações, colocam apenas um V, certo? Vamos utilizar essa opção aqui, ó, em que aparece o VAB para não confundir com o próprio potencial. Então, nós temos aqui potencial de A menos potencial de B, ou VAB, é a que chamamos de diferença de potencial. E o que é isso? Isso é a energia que uma carga recebe do campo para se mover de uma região a outra. Ou uma carga, ou um conjunto de cargas, não importa. Ela precisa de uma diferença de potencial para se mover. Agora, como é que ocorre esse movimento da carga? A gente vai ver agora. Mais uma vez aquela mesma situação. Nós vamos colocar aqui uma carga Q, e essa carga Q minúscula é uma carga positiva. Como é o sentido dela? Sai de A, que está mais perto da carga, e vai para B, que está mais afastada. Certo, isso aí a gente já viu, mas o que é que isso implica? Implica que uma carga positiva abandonada em um campo elétrico tende a se deslocar de pontos onde o potencial é maior para os pontos onde o potencial é menor. Lembrando que quanto mais perto da carga, o potencial é maior. Então ela estava aqui no maior potencial e, obviamente, como a força de afastamento, ela tende a ir para um potencial menor, que é mais afastado da carga. E se essa carga aqui fosse negativa, como vai ser o nosso exemplo agora? A força de atração. O que acontece? Uma carga negativa tenderá a se mover em sentido contrário, isto é, de pontos de menor potencial para os pontos de maior potencial. Então ela sai de onde está mais longe, por exemplo, que tem menor potencial, e vai para mais perto, que tem maior potencial. Essa é a diferença. Só é lembrar, cargas positivas sempre saem do ponto de maior potencial para o de menor, e cargas negativas o contrário, do de menor para o de maior potencial. Bom, além disso que a gente viu, a gente vai ver a interpretação física da DDP, né? O que é que ela quer dizer fisicamente? Nós temos aí mais uma vez aquela imagem com a voltagem, né? Lembrando que quando a gente calcula essa DDP, a gente tem que utilizar aqui esse Vzinho e a gente vai entender ele um pouco melhor mais à frente. O que indica os valores da DDP, né? O que quer dizer um valor de 120 ou de 220 ou de 1,5 ou de 9? O que quer dizer?
Primeira coisa, o valor da DDP indica a quantidade de energia que uma determinada carga recebe para realizar trabalho, né? Para se mover em um eletrodoméstico, por exemplo. Então, esse valor aí vai indicar a quantidade de energia que a carga recebeu para ela se mover. Por exemplo, nessa tomada de 220 volts, a gente diz assim, ó, que uma tomada de 220 volts fornece uma energia de 220 joules, lembrando que a energia é dada em joules, a cada 1 coulomb de carga. E a de 110, a tomada de 110 volts fornece 110 joules de energia para cada 1 coulomb de carga. Então, se eu tiver uma carga de 1 coulomb, quando ela passar por essa tomada, ela vai receber uma energia de 110 volts ou de 220 volts. Se eu tivesse 2 coulomb, então, eu receberia aqui 220 e aqui 440. Se eu tivesse 3, eu receberia aqui 330 e receberia aqui 660 volts. Então, nesse caso, é sempre essa proporção. A cada coulomb, eu tenho 220 joules ou 110, dependendo da tomada ou dependendo da situação. Bom, tendo isso em mente, agora nós vamos para um exercício. Vocês vão fazer esse exercício no caderno. Depois eu vou lançar as respostas deles, mas por enquanto eu não vou fazer isso. Vocês vão tentar fazer por si só e mais à frente vocês vão esperar pela resposta, certo? Faça no caderno assim como todos os textos que tem antes. E vamos ao próximo vídeo depois de vocês terem tentado responder essa questão.